Bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando aí nesse chamado da CMB para a gente discutir cibersegurança. É uma parceria que a gente iniciou no ano passado com a Folks para despertar os hospitais para essa temática que vem cada vez mais ocupando um espaço de preocupação nesta gigante agenda que as nossas instituições, as nossas lideranças têm, mas um tema que a CMB entendeu por bem cuidar e, e estimular os nossos hospitais a refletirem nesse sentido. E a Folks foi uma parceria que a gente já de longa data estávamos conversando e dialogando, e finalmente no ano passado, a partir do Congresso CMB, a gente consegue evoluir num propósito de pautar as nossas instituições e de levar condições, propostas, alternativas e levantamentos que permitam a gente medir aí o índice, o nível de maturidade dos nossos hospitais neste tema. Então, eu quero, de início, agradecer a todos os hospitais que responderam o questionário da CMB, que atenderam o nosso chamado para esta reflexão, agradecer fundamentalmente a toda a confiança, todo o apoio do time da Fox, do Reis, do Cláudio Juliano, da Carol, por confiarem na confederação, por confiarem nas nossas federações e dedicarem aí tempo, estratégia, para que a gente consiga, da melhor maneira possível, caminhar e orientar com os hospitais para que nunca a cibersegurança seja um problema, e sim solução. Agradecer muito o empenho de todas as nossas federações nesse processo. Vocês foram muito parceiros em nos ajudar a fazer com que o questionário da maturidade chegasse nos hospitais, pela forma como as nossas federações receberam e atenderam todas as vezes que a Folks chamou pedindo ajuda, e não é à toa que a gente tem aí mais de 200 pessoas inscritas nesse propósito e já mais de 111 pessoas acompanhando com a gente neste momento. Então, para dar início, eu queria, Reis, pedir licença para passar a palavra aí ao Flaviano, nosso vice-presidente da CMB, para que a gente inicie aí oficialmente o nosso CMB Academy Maturidade e Cibersegurança. Perfeito, por favor. Pessoal, bom dia, bem-vindos aí ao nosso evento. Queria reiterar as palavras do Mário em agradecer às federações e a vocês, representantes dos hospitais, por estarem aqui conosco. Toda essa parte de tecnologia, ela vai muito, muito além do que às vezes a gente enxerga no dia a dia do nosso trabalho, né? Existe um time de pessoas que estão aí nos hospitais, trabalhando nas linhas de defesa, né, cibernéticas, e o que a gente mais tem de sagrado dentro dos nossos HDs é a informação da vida das pessoas, sejam pacientes, sejam nossos colaboradores, né? Então a gente tem um nível de informação, né, de dados sensíveis aí muito grande nos nossos arquivos. Nós temos legislações que tratam da guarda, né? Essas legislações que antigamente eram basicamente falar sobre prontuário do paciente, mas hoje isso vai muito além, né? E de alguns anos para cá, hospitais viraram aí grandes alvos, né, dos cyberterroristas, né, seja lá o nome que as pessoas têm dado, mas só quem já vivenciou ter seu banco de dados hackeado sabe o problema que isso gera, né? Gera não só
né, o risco da informação vazada, mas o bloqueio operacional do nosso acesso à informação que a gente precisa no dia a dia da nossa atividade. Então, este evento ele tem como finalidade poder nos atualizar, ver o que a gente tem no mercado e mostrar um pouco do risco que a gente está correndo e da necessidade de investimento, pessoal. Tá? E ao fim disso aqui, né, desse momento super importante, quem sabe a gente ter novas ideias de oportunidades de financiamento, enfim, eu acho que eventos como esse, eles vêm para semear, né, possibilidades, a gente capturar aí novas ideias, novas oportunidades, e quem sabe criar também oportunidades de benchmarking, de troca de experiência, tá? Então, sejam muito bem-vindos, tá? A gente vai estar acompanhando o evento e fiquem à vontade, o pessoal da Volks aí, super parceira da CMB, já de muito tempo, também são inovadores, né, nesse trabalho na linha de saúde conosco. Então, desejo a todos aí um grande evento, e que a gente possa disseminar cada vez mais informação e a CMB aí poder colaborar com as federações, com os hospitais filantrópicos que fazem saúde nesse país. Obrigado. Obrigado, Flaviano. Meus amigos, eu vou passar a palavra já para a Volks e dizer que a gente tem aí um formulário para vocês já formularem questões, dúvidas que surgirem durante a apresentação. A gente vai estar recebendo, eu, a Mona Lisa, todo o time da CMB aqui, e assim que eles terminarem a apresentação, a gente inicia a sessão de respostas para tentar deixar todos vocês sem nenhuma dúvida sobre os próximos passos desse projeto, sobre as questões que vocês trouxerem para que a Volks possa nos ajudar a equacioná-las de todas as maneiras. Então, Reis, sejam bem-vindos aí ao CMB Academy e, mais uma vez, muita gratidão aí por toda a atenção, por toda a dedicação de vocês nesta parceria e neste desejo de ter os hospitais filantrópicos como parceiros, como clientes e, fundamentalmente, nos ajudando a construir o melhor possível em cibersegurança para estas instituições. Essa gratidão é muito grande da nossa parte também, Mário, né? Gostaria de dar o meu bom dia, o bom dia da equipe da Volks, agradecer eles que estão nos acompanhando aqui também, né? Em nome do Flaviano e do Mário, cumprimentar todos os participantes nessa manhã, todas as instituições e a equipe da CMB, que é uma equipe gigante, pode ser pequena em número, mas gigante em força de trabalho, né? A nossa admiração pela CMB por cumprir o seu papel como instituição que se preocupa com seus associados, levando e buscando alternativas para democratizar serviços, bens, a utilização de instituições que têm como característica a filantropia e a dificuldade que a gente sabe que a filantropia passa em todos os momentos que a gente acompanha de financiamento e de recursos. Então, a CMB sempre com seu propósito de levar o melhor para os seus associados através das federações, a quem também aproveito para cumprimentar, né? Então, muito obrigado a todos por estarem aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre a Volks, quem não nos conhece, né? A Volks, quem está coordenando aí a apresentação, se puder passar um slide, por favor. Então, nós vamos falar hoje sobre o risco de cibersegurança e privacidade, muito bem apontado pelo Flaviano aí, descreveu um pouco do cenário, nós vamos
conseguir aprofundar um pouco mais desse cenário e também de soluções que a gente conseguiu trazer através desse convênio CMB Protege, que a gente também vai explorar um pouco mais. Pode passar, por favor? Eu sou Luiz Reis, há mais de 25 anos executivo em Health Techs de grande porte, não só no Brasil, como na América Latina. Estou acompanhado pelo Luiz Pinto, que é o nosso líder aí de cibersegurança da vertical, uma das verticais mais importantes da Folks hoje, né? Pelo tamanho do tema que a gente está enfrentando, né? Ele vai ter oportunidade de se apresentar no momento que ele falar, acho que é melhor, né, Luiz? Então, nós dois vamos tocar aí o ritmo dessa apresentação de hoje. Pode passar, por favor? Nós somos uma consultoria, a Folks é uma consultoria especializada em saúde digital, então, em se tratando de saúde e digital, é a nossa área de atuação. Temos experiência e conhecimento técnico para impulsionar as inovações e as transformações digitais necessárias no segmento de saúde, no setor de saúde. Hoje já atuamos com mais de 150 instituições. Dessas instituições, mais de 50% nos recontratam, ou seja, o nosso índice de aceitação nos nossos clientes é muito grande. A gente faz um trabalho e é quase que garantido que retornemos para dar continuidade em outros segmentos, né? Somos parceiros oficiais da RIMS. A RIMS é uma entidade sem fins lucrativos, mas que é como uma ONA, uma Joint Commission, uma Kimenton, só que da saúde digital. Então, é a maior instituição internacional de certificação digital, né? E a Folks é o parceiro que trouxe para a América Latina e principalmente para o Brasil essa certificação de certificação digital para instituições de saúde, né? Já atuamos em mais de 7 países da América Latina e temos uma presença bastante efetiva nos 4 cantos aqui do Brasil. Pode passar, por favor? Nossos diferenciais, né? Nossos diferenciais a gente sempre foca na nossa equipe, principalmente. Então, nossa equipe é composta por profissionais da saúde, são médicos, são farmacêuticos, são enfermeiros, ou seja, quem entende de saúde digital falando para quem precisa receber esse apoio digital. Então, esse é um dos diferenciais da Folks e também o embasamento todo de nosso trabalho com metodologias específicas validadas e testadas por nós mesmos, né? Pode passar, por favor? Nós temos o que chamamos de verticais de trabalho, né? Dentro dessas verticais, nós atuamos com consultoria estratégica, com a gestão da transformação, implementação e migração de sistemas, tecnologia, certificação, como eu falei da RIMS agora há pouco, e também educação e ciência. Pode passar, por favor? Então, o que é o CMB Protege, né? Antes de entrar aí um pouco, eu queria só chamar a atenção que se hoje a gente fosse fazer uma aposta de qual seria o diferencial do futuro da saúde, eu tenho certeza que 99% das pessoas que fossem fazer essa aposta diriam que é o crescimento digital no segmento de saúde, seja assistencial, seja da gestão, principalmente com o crescimento de IA e os recursos que estão sendo aportados nessas instituições com essa questão do crescimento da inteligência artificial. E eu gostaria aqui de chamar a atenção que, com o crescimento de tecnologia, você cresce também os riscos, né,
e exposição que sua instituição está se colocando. Então, o CMB Protege é um acordo de colaboração que tem como objetivo elevar a maturidade digital em cibersegurança para as associadas da CMB. Então, não só mostrar o risco que as entidades estão passando, como também mostrar quais são as alternativas e saídas para que não sejam vítimas desses cyberataques, desses movimentos tão cruéis aí, porque se a gente está falando de saúde, a gente está falando em segurança de paciente, a gente está falando em manter a assistência num nível de segurança elevado, né? Hoje são mais de 16 mil ataques por semana, né? E no segmento de saúde no Brasil, então é muito grande. Uma hora, com certeza, vai bater na sua porta e a gente precisa saber, quando bater na nossa porta, como vamos reagir, né? A cibersegurança deixou de ser um tema só da área de tecnologia, né? Eu acho que o gestor, o diretor da instituição, ele tem que estar antenado, porque o reflexo é muito grande, as responsabilidades cívicas, jurídicas são impactantes para a instituição, e o custo de uma recuperação é muito maior do que o custo de uma prevenção. Então, a gente olhar a prevenção como um benefício para a instituição e como um fator econômico importante para a gente poder se proteger. Pode passar esse slide, por favor? Então, as etapas do projeto, nós já seguimos algumas etapas. Quero reforçar o agradecimento aí das instituições que preencheram o índice de cibersegurança que nós disponibilizamos. Foram mais de 150 instituições que preencheram, né? E a gente diz, para gerir, para administrar, a gente precisa dimensionar para saber o que está administrando, gerindo, né? Então, o ICS ele tem a função de dimensionar e posicionar aonde as instituições se encontram em relação à cibersegurança. Então, conseguimos, através desses formulários, formatar um mapa da maturidade de cibersegurança nacional dos filantrópicos através dessa parceria. Então, hoje vocês vão ter conhecimento de como está a realidade de cibersegurança, os riscos que o Luiz Pinto vai ter oportunidade de apresentar para todos vocês. Então, vencemos essa primeira etapa, estamos entregando hoje a apresentação desse mapa da cibersegurança da filantropia de todo o Brasil, CMB. Então, além disso, voltando só um pouquinho, que aí já entra a parte do Luiz, então, hoje também vamos entregar o manual de recomendações em cibersegurança, que era um compromisso que nós firmamos lá em agosto do ano passado, né? Esse breve treinamento que nós vamos fazer aqui neste momento, né? E também aí nós, através da CMB Protege, conseguimos oferecer serviços para os associados CMB, né, com um valor bastante acessível, pensado para as instituições filantrópicas, para que não fiquem sem uma atenção de cibersegurança em sua instituição por conta de não ter acessibilidade econômica financeira. Então, nós viabilizamos tudo isso através deste convênio. Vou passar a palavra para o Luiz Pinto, que mais tecnicamente vai poder avançar e trazer aí a expectativa de todos do cenário nacional de filantropia com relação à cibersegurança, as questões do treinamento e do manual que ele mesmo desenvolveu. Obrigado a todos. Luiz, está com você a palavra.
Bom dia, Reis. Bom dia a todos. Muito obrigado. Estamos aqui em nome da Focus, né, pela oportunidade. Mais uma vez, ao Mário, ao Flaviano, o time CMB como um todo, e todos vocês dos hospitais que estão aqui conosco nesse webinar, tá bom? Eu pediria que passasse aqui o próximo slide, por gentileza. E eu já queria trazer alguns números resultantes do ICS, tá? Para quem eventualmente não respondeu, o ICS, né, essa sigla, o acrônimo dessa sigla significa Índice de Cibersegurança da Saúde, tá? Que é um framework desenvolvido pela Focus, que reuniu dados, né, e uma metodologia que foi construída baseada no NIST, tá? Abordando as 5 dimensões do NIST, tá bom? E não trouxe só as questões do NIST necessariamente, tá? O ICS ele foi desenvolvido também considerando coisas de privacidade, né? Aspectos de privacidade, aspectos regulatórios específicos da saúde. O que que isso traz de diferencial para o nosso modelo, para a nossa metodologia? Que nós não temos um framework genérico. Ele foi personalizado para atender exatamente trazer um raio-x muito fidedigno, muito apropriado de como está a maturidade de cibersegurança nas instituições da saúde. E aqui, das 153 instituições que foram avaliadas, o que que a gente vê no cenário atual, né? Qual é a primeira fotografia que a gente traz? É uma fotografia relativamente preocupante, porque 83% das instituições que participaram, que responderam ao nosso ICS, têm uma maturidade em cibersegurança relativamente baixa, né? Está abaixo de 50%. E quando a gente fala de privacidade, esses números elevam, né? 86% das instituições que responderam ao ICS têm uma maturidade também abaixo de 50%. E esses números, eles conversam entre si, por quê? Porque existe uma premissa que a gente trabalha, que para você garantir privacidade, primeiro você tem que garantir a segurança da informação. E a cibersegurança é um subdomínio dentro da segurança da informação, que é uma matéria um pouco mais ampla, tá bom? Que aí envolve processos, estratégias, estatísticas, monitoramento, enfim. Então, o que que isso significa, na verdade? No final do dia, significa que a maioria das instituições, né, que responderam aqui, que a gente pôde avaliar, baseado em dados, né, elas têm um grau de vulnerabilidade relativamente alto, tá? Porque sem segurança e sem garantir privacidade, você está exposto a alguns riscos que nós vamos ver adiante, tá bom? Então, risco principalmente de ataque, de vazamento de dados, e vou deixar já uma informação importante aqui para vocês, tá? É muito natural que a gente que trabalha com segurança, imagino que muitos gestores de segurança estão aqui, das instituições, a gente instintivamente, isso vem de longa data, né? É natural que a gente sempre se proteja do que vem de fora para dentro, né? A gente coloca os nossos faros de perímetro, nossas proteções tecnológicas, cibernéticas, sempre se preocupando com o ataque que vem de fora. Isso está correto. Só que dados recentes, né, dos últimos 10, 15 anos, mostram um crescimento exponencial de ataques que vêm de dentro das instituições, que é o famoso insider, né? São pessoas que às vezes são aliciadas, né, por cybercriminosos e por questões financeiras, acabam fornecendo credenciais internas, credenciais privilegiadas, deixam dados sigilosos vazarem das instituições. Então, hoje, o nosso radar, né, a nossa sensibilidade de proteção cibernética tem que ser 360. A gente tem que se preocupar, sim, com o que vem de fora, mas também olhar para dentro e entender que o risco pode estar do nosso lado, tá bom? Queria passar o próximo slide, por favor. E essa ameaça ela é real e crescente, né? Ou seja, como até o Flaviano comentou aqui no início da fala dele, o setor da saúde é o terceiro setor mais atacado no Brasil. Foi, né, em 2024. Ou seja, vocês vejam aqui os números, e tem um número aqui que chama bem a atenção, né? 90% das vítimas optaram por pagar quando sofreram um ataque de ransomware. Por que que isso acontece? Eu deixo a provocação aqui para vocês. Por quê? Porque na hora que a gente toma um ataque de ransomware, qual é a nossa primeira ação? Vamos restaurar do backup. E aí você vai descobrir que o seu backup não estava funcionando. Você vai descobrir que o seu backup estava criptografado. Você vai descobrir que o seu backup estava com falha, estava corrompido. Você vai descobrir que você não estava backupeando na plenitude dos dados sensíveis, das informações e dos sistemas críticos que você deveria. Aí você vai descobrir que seu backup está sem funcionar. Os jobs de backup, né, as rotinas de backup estão sem funcionar, estão com problema há 2 meses. Que seus dados íntegros são de 2 meses atrás. Olha quanta informação se perdeu. E aí, num cenário desse,
né? E esse número é o raio-x disso, ele reflete isso. Você só tem uma opção, ou você paga ou você quebra. Não tem para onde correr. E aí entra um outro risco associado aqui. Você paga sem ter a garantia de que você vai conseguir recuperar seus dados, porque você tem que lembrar que do outro lado você está lidando com criminosos. E criminosos não têm compromisso nenhum com ética, com responsabilidade, né? Eles não têm pena de ninguém, tá certo? Então, assim, olha que outro número importante: 67% das instituições de saúde foram atacadas em 2024. Esse é um número importante, né? Então, assim, aqui, eu não vou adiantar alguns temas aqui que estão nos slides mais à frente, mas eu queria chamar a atenção de vocês para esses dois números que estão aqui na tela, tá? O pagamento do ransomware e a quantidade de instituições que foram atacadas, tá? Obviamente, a gente tem aqui um número que chega a quase 3.000 instituições atacadas por semana, né, e um aumento relativamente alto, né, de mais de 30% em relação ao ano anterior, quando essa pesquisa foi publicada. Poderia passar o próximo slide, por favor? Aqui é uma coisa que existe uma variável, né, que é o tamanho da instituição. Mas, em média, né, olha aqui, a fonte foi o Blockbit 2025, uma pesquisa da IBM 2024, da Sophos também, em 2024. Quanto custa, em média, um ataque para uma instituição de saúde? Em média, custa 10 milhões de dólares. E abaixo, a gente tem aqui o detalhamento desses custos, né? Normalmente, em média, se paga aqui 4 milhões e meio, aproximadamente, pelo resgate. Recuperação sistêmica, aí 2 milhões e meio. Perda operacional, 900 mil, em média, de dólares por dia de inatividade, ou seja, quanto custa o seu hospital inoperante? E olha que nós estamos falando aqui só de perda financeira. E tem um dano aqui que ele é muito crítico. Ele é quase que irreversível, muito difícil de reverter, que é o dano reputacional. E, obviamente, a perda de pacientes. E olha que não estamos entrando no detalhe de falar de perda de vidas, né? Porque segurança digital é segurança do paciente. Estamos falando só de dano reputacional. Por quê? Vamos nos colocar em outra posição aqui. Qual de vocês, por exemplo, se sentiria seguro se submeter a uma cirurgia de alta complexidade em uma instituição de saúde que tem histórico de inoperância, perda de vidas, porque o hospital parou de funcionar por um ataque cibernético? Acho que ninguém, né? Então, essa provocação, ela tem o objetivo da gente pensar também na questão reputacional. Naturalmente, a gente pensa muito na questão financeira, na questão técnica, dos impactos, tá tudo certo. Mas a questão reputacional, ela é fundamental para a continuidade e expansão do negócio, tá? Por quê? Porque segurança da informação hoje deixou de ser um tema técnico. Segurança da informação hoje é um tema estratégico, tá certo? Por quê? Como é que você vai pensar em expandir os negócios da sua instituição se você não tem, por exemplo, garantia de continuidade de negócio? Quem que vai querer investir orçamento, investir dinheiro para você expandir teu negócio que nem onde você opera bem atualmente? Então, primeiro tem que trabalhar bem o que a gente tem para depois pensar em crescimento. Então, falhas de segurança da informação impactam diretamente a estratégia do negócio. Aqui a gente já começa a trazer, nesse slide, os resultados das avaliações que nós fizemos com as instituições, tá? Então, no domínio de governança, a gente teve uma média de 39%, tá? Então, riscos da baixa maturidade de governança são traduzidos através de quê? Ausência de responsáveis formais. A gente observou nos questionários que nós avaliamos que poucas instituições têm responsáveis formais, como o DPO, como o CISO, como gerente de segurança. Ou seja, o tema segurança da informação, o tema privacidade tem que ter um dono, porque na hora que tem um impacto, fica difícil de alguém assumir a responsabilidade pela cibersegurança, né? E não tem um ponto focal para ter uma resposta a incidente, um planejamento de continuidade, né? Não tem. Então isso é muito difícil de você conseguir, porque aquilo que não tem um dono, na verdade, não vai ser gerido. Isso é uma prática, isso é uma realidade que a gente observa, tá? Então, ausência de responsáveis formais, e o responsável formal não é só dizer, por exemplo, o Luiz Reis amanhã é o CISO da instituição A. Não, ele tem que ter investimento, ele tem que ter recursos, ele tem que ter condições de trabalhar, tem que ter equipe, né? O apoio político interno tem que ser dado para que ele possa exercer e colocar as regras, as políticas, os controles internos aderentes ao nível de segurança e à maturidade em privacidade que são necessários para proteger a instituição. Falta de política de segurança e de conformidade. Isso aqui também é um outro problema. Muitas instituições, a gente tem uma política, mas a política não está aprovada, está publicada ali mais ou menos, ou eventualmente a gente até não tem essa política. Pessoal, quando a gente começa a falar de controles internos,
políticas, procedimentos, normas operacionais são a base, são o alicerce, são a estrutura que vão dar regimento de como as pessoas devem tratar a cibersegurança, como é que elas devem tratar os dados pessoais dos pacientes dentro das instituições. Qual é o risco que a gente tem aqui? Se você não consegue comprovar conformidade, por exemplo, com a Lei Geral de Proteção de Dados, vocês têm um risco iminente, né, na evidência de um ataque, de uma exfiltração de dados, especialmente instituições de saúde que, por natureza, já tratam dados sensíveis, de acordo com a Lei 13.709 de 2018, que é a famosa LGPD. Dados de saúde são caracterizados como dados sensíveis. Então, vocês já trabalham no mais alto nível de sensibilidade quando fala de tratamento de dados pessoais. E isso já traz um risco inerente ao negócio de vocês, porque no eventual vazamento, e dependendo da extensão e do dano causado ao indivíduo, você pode ter uma multa que pode valer aí, pode chegar de 2% do seu faturamento, culminando aí no teto de até 50 milhões de reais, tá bom? Especialmente se houver reincidência, tá bom? Além dos processos judiciais que você pode ter dos pacientes que foram afetados. Ausência de gestão de risco, outro ponto crítico aqui na governança, né? Quando a gente questiona se há um processo formal interno recorrente de gestão de riscos, muitas instituições respondendo que não tem. Porque os investimentos não têm priorização, né? O dinheiro, às vezes, é gasto em áreas de baixo risco, enquanto vulnerabilidades críticas permanecem abertas. Qual é a importância de você ter uma avaliação de risco? Você tem que ter uma avaliação de risco primeiro para conhecer, porque aquilo que você não conhece, você não consegue tratar, mitigar, nem gerir. Você precisa conhecer os seus riscos para depois, com a base desses riscos mapeados, você entender quais são os que geram maior impacto e especialmente aqueles que geram maior impacto na estratégia e na disponibilidade e na continuidade do negócio, porque aí fica até mais fácil de você solicitar o orçamento. Quem é de tecnologia aqui sabe o que eu estou falando. Na hora que você vai lá pedir o dinheiro e aprovar o budget, se você conseguir sempre correlacionar as suas necessidades de investimento em tecnologia com dores do negócio ou com mitigação de risco do negócio, fica muito mais fácil você endereçar esses temas. Então, 79% das instituições estão nessa faixa, tá? Entre 25% e 50% de maturidade, uma maturidade muito baixa, que traz um risco nessa dimensão de governança bem importante. Pode passar, por favor. Identificação, né? A gente teve uma média, né, percentual de 40,6%. Aqui a gente tem baixa maturidade de identificação. Que identificação é essa? Que domínio é esse? O que isso quer dizer, né? Vocês têm baixo conhecimento dos ativos críticos que estão debaixo da estrutura de vocês, né? Eu deixo aqui uma provocação. Quais de vocês, se a gente solicitar agora, tem um inventário completo de todos os ativos, sejam eles sistemas, softwares, né, comprados, hardware, processos que rodam dentro da instituição de vocês, com mapeamento de quais são mais críticos para o negócio, né? Outra coisa, falta de inventário de dados sensíveis. Aqui a gente fala um pouco de privacidade, né? A gente, quando fala de privacidade, tem o mapeamento e o registro, né, das atividades operacionais que tratam dados pessoais, que é o famoso ROPA, né, que é o nome que se dá. Se você não tem inventário desses dados sensíveis, ou seja, você não sabe para qual processo você está coletando, processando, armazenando determinado tipo de dado pessoal, dificilmente você vai aplicar as medidas técnicas e organizacionais adequadas para a proteção desse dado pessoal, tá? Às vezes você, sem saber, porque você não tem esse inventário de dados, você está ferindo um princípio legal, que é o princípio da minimização, que nada mais é do que você coletar estritamente a quantidade de dados necessários para aquela finalidade que você precisa para processar e entregar o serviço que você se propõe. Então, a falta desse inventário, ele traz uma série de riscos que às vezes você está, por não saber, cometendo e está exposto a tomar penalizações diretas, se for fiscalizado pela NPD, pela falta de inventário de dados sensíveis. Isso aqui é um organismo vivo que precisa estar mapeado e ser atualizado recorrentemente. A ausência do mapeamento do fluxo de dados, conversa com o que eu acabei de falar. Você tem que ter dados do paciente mapeados e entender o fluxo desse dado, o ciclo de vida da informação. Para quem que eu mando esse dado, com quem eu compartilho esse dado, eu tenho legitimidade, eu tenho base legal, por que que eu estou compartilhando esse dado, qual é a finalidade, qual é a responsabilidade que eu cobro desse meu parceiro, desse terceiro, que está recebendo o dado do meu paciente, porque no final do dia, vocês que coletam o dado do paciente, frente à LGPD, vocês são controladores dos dados, tá? E é o controlador que estabelece quais são as medidas técnicas e o nível de segurança que o operador com quem você está compartilhando o dado precisa aplicar, tá bom? Então aqui, ó, 63% das instituições estão nessa faixa, tá? Com a baixa maturidade, variando também entre 25% e 50%. Pode passar, por favor.
Proteção, esse é outro domínio também que a gente teve uma média similar anterior, de 40,6%, né? Baixa maturidade em proteção. Aqui entram algumas questões mais técnicas, tá? Eu não vou entrar muito aqui, descer o nível no tecnês, para talvez não complicar aqui para quem não é muito da área técnica, tá bom? Ausência de MFA, né? Hoje, todos nós sabemos que existem várias técnicas de ataque, de enumeração de usuário, força bruta, que são tipos de ataque que exploram o quê? As fragilidades de sistemas e de ambientes onde você, por exemplo, usa uma senha fraca, né, de 4 caracteres, de 5 caracteres, que permite combinações muito fáceis de se deduzir, como, sei lá, Folks 2025, por exemplo, né? Luiz 123, e isso são senhas que não devem ser permitidas mais utilizar, tá? Números sequenciais, nomes pessoais, datas muito óbvias, né? Isso, o que que a gente recomenda hoje? No mínimo 12 caracteres, né? Com números, letras e alfanuméricos também, caracteres especiais. Então, se você e além da camada adicional, que é o múltiplo fator de autenticação, né? Que normalmente você usa um token físico, um token digital, usa talvez um reconhecimento facial, um fingerprint. Você tem várias maneiras de fazer. Agora, se você não tiver essa camada, você está muito exposto, porque se alguém comprometer a tua senha, já está dentro do ambiente, porque não tem uma outra camada para exigir a autenticação desse usuário, tá? Então, a ausência de autenticação multifator é um ponto crítico, tá? E a gente tem estatística, porque o MFA bloqueia mais de 99% desses ataques, né? Eu não tinha me apresentado antes, mas eu vou falar para vocês, eu sou ethical hacking, eu também milito na área de auditoria, atuo na área de RC, também atuo como DPO, né? E sou consultor aí em cibersegurança, né? Sou auditor de algumas normas também. Então, a gente tem uma visão um pouco diferenciada desses cenários, tá? Backups inadequados ou sem testes, também aqui é uma outra coisa. O pessoal normalmente associa muito a questão de backup à continuidade de negócio e recuperação de desastre, mas aqui, lembra lá do ransomware que a gente falou no início da nossa conversa? Uma maneira de você se proteger contra um ataque de ransomware também é você ter a garantia que o teu backup está 100%, né? Então, ou seja, você precisa ter o backup testado regularmente e de preferência no local alternativo, né? É um backup que a gente chama de off-site, que você pode colocar numa outra cloud também, porque você precisa ter confiabilidade no seu backup, porque a única opção que você tem para se livrar de um ataque de ransomware quando ele criptografa o seu ambiente é buscar o seu backup. Se você não tiver confiabilidade no seu backup, você já está aí com um nível de risco altíssimo e a probabilidade de ter que pagar o que os criminosos solicitarem de resgate, tá? Então, e saibam do seguinte, tá? Normalmente, quando a gente tenta fazer algum tipo de ataque, a gente entra no ambiente, a gente normalmente não faz muito barulho, né? A gente criptografa primeiro o backup para depois gerar impacto para você, exatamente para tirar de você o poder de reação. Rede não segregada é um outro ponto importante, né? A gente observou que muitos de vocês não têm segregação, a separação da rede administrativa, da rede de assistência médica, né? Tá tudo no mesmo ambiente, no mesmo segmento, sem entrar em tecnês aqui, tá no mesmo lugar, é uma rede flat. Isso aumenta e muito a tua superfície de ataque, né? Porque se você, nesse ambiente que está todo mundo no mesmo local, né, confinado aqui na mesma rede, ou seja, não há segregação de ambientes, se uma máquina for comprometida, já tem a oportunidade de comprometer o ambiente como um todo. E quando eu falo ambiente como um todo aqui dentro desse cenário, isso envolve, inclusive, ativos médicos, né? Então, equipamentos de exames, equipamentos que podem estar, inclusive, em sala de cirurgia, se estiverem dentro da mesma rede, estão sob o risco de serem paralisados, né? Então, aqui também, 62% das instituições estão nessa faixa com baixa maturidade de 50% para baixo, entre 25% e 50%, tá bom? Pode passar, por favor. Outro índice que é preocupante, tá? O índice de detecção. Aqui, detecção, a gente olha a ausência de monitoramento e logs, né? Então, se você guarda logs, se você coleta logs, mas você não usa, você não trabalha esses dados, você não interpreta esses dados, eles são de pouca valia para você. E hoje, uma das coisas que a gente mais observa é a análise de log para poder detectar comportamentos anormais, né? Análise de comportamento é um ponto-chave para a gente detectar se algo está fora do comum dentro do ambiente. Isso te traz uma capacidade preditiva, uma capacidade de reagir ou identificar e conter qualquer possível ameaça, qualquer potencial ameaça, antes que ela
se desdobre em um ataque e traga para você um incidente operacional. Falta de canais de reporte de incidentes, né? Então, colaboradores também internos precisam saber, porque a responsabilidade sobre a segurança, né, é de todos, né? Todos colaboram, todos precisam estar atentos, treinados, sabendo identificar um phishing, sabendo identificar uma atividade suspeita, e eles têm que ter canais para reportar essas anomalias, né? E aí cai naquilo que a gente falou lá no início da governança. Tem que ter o responsável, tem que ter a equipe, tem que ter o canal de comunicação, tem que ter um dono. Porque se eu estou numa instituição de saúde, identifico alguma suspeita de fraude ou de vazamento de dados, por exemplo, a quem eu reporto? Quais são os canais oficiais da instituição? Como é que eu faço? Qual é o processo? Então, isso precisa estar estabelecido dentro das instituições. Ausência de treinamento e detecção, como eu acabei de falar, especialmente de phishing, tá? Hoje, a gente que trabalha aqui com a parte ética da cibersegurança, a gente já viu no final da década passada uma mudança muito grande, né? Hoje, ninguém mais, como os hackers de antigamente, fica tentando transpor as suas barreiras de cibersegurança, quebrar o seu firewall, nada disso. É muito mais fácil fazer um ataque de engenharia social, mandar um phishing para alguém dentro da instituição. Se essa pessoa não estiver treinada para reconhecer um phishing, as características que tem um phishing, provavelmente ela vai clicar e a máquina dela vai ser infectada. E aí, de fora do ambiente, eu consigo assumir o controle, fazer escalação de privilégio, movimentação lateral, já estou dentro da rede da instituição. E a partir daí, eu começo a fazer algumas técnicas de persistência no ambiente para poder conseguir lograr isso aqui, ter privilégios para daqui a pouco desferir um ataque final, tá? Então, treinamento, pessoal, é importantíssimo. Treinamento de conscientização, tanto em cibersegurança quanto em privacidade, tá? Para evitar, inclusive, exfiltração de dados por acidente. Pode passar, por favor. Índice de resposta, né? Capacidade de resposta. Que resposta é essa? Resposta aos incidentes, resposta às ameaças que podem ser detectadas de cibersegurança dentro dos hospitais. Esse domínio é um dos mais críticos, né? Porque ele mede a tua capacidade de reação, a tua capacidade de responder. E aí a gente observou aqui que 24% das instituições estão com maturidade abaixo de 25%, que é um nível mais crítico, né? Por que isso acontece? Porque a gente avaliou com os resultados do ICS fortemente a ausência de um plano de resposta a incidentes, ou seja, o plano de resposta a incidentes ele é fundamental, né? Porque durante um ataque as pessoas precisam saber o que fazer, como fazer, quando fazer. E esse quando fazer é na ordem. Existe uma ordenação para isso. O que a gente recupera primeiro? Qual é o sistema mais crítico para o hospital? Né? Numa situação de contingência, o que a gente precisa garantir que esteja funcionando primeiro? Né? São os equipamentos, os sistemas que dão assistência à vida, por exemplo. Então, são esses caras aqui. A gente tem que mapear esses sistemas, mapear essa infraestrutura, mapear quais são esses ativos e planejar o seguinte: olha, na hora que parar, é aqui que a gente tem que atacar primeiro. E outra coisa, a gente precisa entender nesse plano de resposta a incidente quais são os tempos, né, toleráveis de indisponibilidade pelo negócio. Quanto tempo, olha que estamos lidando com vidas aqui, quanto tempo a gente pode ficar com o hospital parado, né, com o centro cirúrgico impactado, com a central de exames e diagnóstico parado? Esses tempos determinados pelo negócio é que vão definir o nível de criticidade de determinados sistemas e que vão direcionar o nível de investimento que precisa ser feito para que a gente possa, diante de um ataque, responder prontamente a isso dentro daquele tempo máximo que é suportado de indisponibilidade que foi apontado pelo negócio. Falta de procedimentos de contenção, né? A gente tem ali também o impacto de ransomware, né, que se espalha por todo o ambiente. Então, esse aqui se desdobra naquele problema da rede flat, né, de uma rede única para tudo, porque se eu tenho segmentações, eu consigo conter um ataque de ransomware em determinado segmento de rede, isso é uma vantagem. Agora, quando eu tenho uma rede toda flat, né, uma rede única, se eu infectei um ativo aqui, toda a rede está sob risco, né? E desconhecimento das obrigações legais, que aí tem que notificar a NPD, tem processos internos, tem área de jurídico aqui que tem que entrar, o pessoal de negócio também, o pessoal de comunicação. Então, o plano de resposta a incidentes, ele é fundamental e a gente tem uma preocupação muito grande aqui, porque o plano de resposta a incidentes é que vai definir, né, o sucesso da continuidade do seu negócio ou pode também determinar se você realmente vai ser obrigado a pagar um resgate ou não, tá? Então, a maneira como você se prepara para responder, ela é fundamental. E isso daqui, eu queria dar um destaque antes de passar para o próximo slide, isso daqui é que vai colocar a alta direção das instituições
num grau de conforto, tá? Porque a discussão hoje não é mais se você será atacado, é quando você será. E a tranquilidade que a gente tem que ter e que a gente tem que passar para os executivos quando nós formos atacados, a gente sabe o que fazer, a gente garante que se recupera e dentro do tempo que o negócio exige. É isso que traz conforto, porque em algum momento você terá um impacto. A diferença entre você estar bem ou estar mal posicionado diante do incidente é a maneira como você reage a ele. Podemos passar para o próximo slide, por favor. Recuperação. Também temos aqui uma média até abaixo das outras, né? Estamos com 38,8%. Ausência de PCN, como a gente falou no slide anterior, e o tempo de recuperação prolongado, né? Então, olha aqui, ó, o impacto, isso aqui é dado, tá, pessoal? Impacto, 37% das vítimas levam mais de um mês para se recuperar, né? Olha aqui o custo, né? Você pode fazer a multiplicação aí na sua máquina. Cada dia parado, o custo médio é $900 mil de perda. E o que isso acontece? Ainda que você se recupere, os pacientes já migraram para os concorrentes, a sua reputação fica aí com um impacto, uma ranhura permanente, difícil de restaurar, vai levar muito tempo, né? E isso mexe aonde? Isso mexe diretamente também no faturamento da instituição. Falta de lições aprendidas, né? Aqui é o pós-mortem, né? Então acabou o incidente, acabou o impacto, o que que a gente faz? A gente precisa entender o que que a gente aprendeu, onde é que falhou, a gente tem que ter transparência, a gente tem que ser sincero, né? A instituição tem que olhar para dentro e dizer, olha, eu tenho essa fragilidade aqui, né? E por que que eu falo isso? Porque se você não aprende a lição e só paga o resgate, olha aqui um dado estatístico, 40% das vítimas que pagam resgate são atacadas novamente nos próximos 12 meses. É um círculo vicioso, né? Então, se você não aprende, aquela mesma vulnerabilidade que te causou um prejuízo de 10 milhões agora, vai te causar de novo daqui a um ano, se você não fizer o seu dever de casa, de olhar para dentro onde estão as suas fragilidades, ok? 64% das instituições estão nessa faixa aqui também, tá? De 25% a 50% de maturidade, que é considerado muito baixo, tá? Aqui vamos pegar um caso real no Brasil. Isso aqui é dado, isso aqui, olha, a gente tem a fonte aqui, né? Estou dando informações, a Focus tomou esse cuidado. A gente tem um hospital de referência, né? Por uma questão de privacidade não colocamos o nome da instituição aqui, uma instituição de referência em oncologia, sofreu um ataque de ranço. O que que aconteceu lá nesse caso, em 2025? Teve o vazamento público de documentos internos, exposição de registros médicos de pacientes oncológicos. E aí vem aquela questão reputacional. Se alguém vai tratar um parente, ou você próprio, né, está com um problema oncológico, você vai colocar seus dados nessa instituição? Fica a pergunta, né? Vazamento de arquivos financeiros da instituição. Olha aí, ó, vazando dados, né? Folha de pagamento, dados de pagamento de fornecedores, notas fiscais, resultado do ano, né? Dados publicados na Dark Web como forma de pressão. Isso é uma técnica que se usa, né? Eu te ameaço em vazar esses dados lá na Dark Web, tá? Quais são os impactos aqui diretos, né, desse incidente? Dano reputacional, né? Os pacientes oncológicos ficaram vulneráveis e expostos. Financeiro, custo estimado em $10 milhões. Impacto legal, né? Processos individuais de cada paciente afetado, dependendo do tamanho da substituição, quantidade de ações cíveis movidas contra você, mais do que você já gastou, pode representar quebra de uma instituição, dependendo do contexto, dependendo da amplitude. E o operacional, né? Procedimentos médicos afetados durante o ataque. Isso aqui é uma ameaça direta à vida, né? Pode passar, por favor. Olha o mercado negro aqui, né? O Brasil está na mira, né? Por $250, que não é um valor muito alto, o pessoal já vende acesso a hospitais brasileiros, né? Em fóruns clandestinos aí na Dark Web. Aqui eu trago uma outra questão importante, tá? Quantos de vocês monitoram as informações dos seus hospitais na Dark Web, né? A gente tem serviço aqui para isso, para monitorar, né, a reputação da sua empresa, do seu hospital, para verificar se existem dados da sua organização sendo vendidos na Deep Web, na Dark Web, né? A gente tem solução de inteligência de ameaça, a gente tem todo esse arcabouço de soluções para poder ajudar a tirar a tua instituição da mira, né, desses cybercriminosos e também te dar a capacidade de reagir caso algo esteja sendo feito nesse sentido, tá? Então, como é que funciona o ecossistema do criminoso, né? Primeiro, ele tem esse acesso aos brokers, né? Esse acesso inicial, onde é vendido as suas credenciais, né, dos hospitais. Depois eles vendem ransomware como serviço, por incrível que pareça, né? Os caras também se organizam, né? Então ele cria um ransomware e vende isso como serviço, você vai lá e paga um valor. Você não precisa desenvolver nem ter a posse do ransomware, você só precisa pagar para ter o direito de utilizá-lo
e executar as extorsões que você queira fazer. Os grupos fornecem isso, ferramentas já prontinhas aí, que se você procurar na Deep Web, na Dark Web, por 20% do valor do resgate. Então é um compromisso ali, né? É um forecast que o cara te faz, ele te entrega e fala, ó, se você conseguir lograr isso, 20% é meu. Dupla extorsão, né? Eles roubam dados antes de criptografar e ameaçam publicar. Por isso a importância de você monitorar o teu ambiente para comportamentos anômalos. Mercado de dados, né? Eles vendem dados de saúde, né? Os dados valem 10 vezes mais do que dados financeiros na Dark Web, né? Porque eles sabem do tamanho do impacto, sabem da criticidade e sabem que a instituição está suscetível não só a processos regulatórios, mas também a processos legais. Então, ele sabe da importância, do impacto que ele pode ter para o hospital. Ele, obviamente, se pega um hospital de grande porte, ele fala, cara, se eu vazar isso aqui, o hospital vai ter um prejuízo estimado de 100 milhões, eu vou pedir 30 milhões, os caras vão pagar sem reclamar. Isso é como pensa o criminoso, tá? Não estou dizendo que isso é correto. Pode passar, por favor? Consequências legais, né? Quando a gente fala de privacidade de dados, né? O que pode acontecer com a sua instituição se houver um vazamento? Você pode ter as multas da NPD, como já falamos, os processos judiciais individuais, você pode ter responsabilização pessoal dos gestores, tá? Isso aqui é importante, tá? O pessoal da alta gestão aí, do board, pode ser responsabilizado também pessoalmente por negligenciar as medidas básicas de segurança, tá? Isso aqui tem desdobramento jurídico também sobre isso, tá? E o dano reputacional irreversível, tá? Dar publicidade a esse tipo de incidente, perda de confiança dos pacientes, migração para a concorrência. E aí você começa a ter dificuldade de captar doações, como eu falei agora há pouco dos investimentos, né, até para a expansão, você começa a ter dificuldade, porque o nome da instituição fica sempre associado ao vazamento, à falta de controle, à falta de governança, à falta de diligência no tratamento dos dados dos pacientes. Então, isso tudo acaba impactando a instituição como um todo, tá? Isso é bem importante aí, o pessoal tá ciente. Pode passar, por favor. Aqui a gente traz só para vocês saberem de maneira rápida, né, como é que é a anatomia de um ataque, né? Então, primeiro dia, né, como é que a gente planeja um ataque de ransomware? O ataque, né, só para vocês entenderem, um ataque a gente não a gente não planeja ele assim, vou fazer um ataque hoje na instituição tal e sair digitando, não. Existe um planejamento, né? Existe um objetivo por trás do ataque. Ninguém vai gastar tempo e esforço para atacar uma instituição que talvez não me traga nenhum tipo de vantagem, especialmente financeira, né? Então, como é que a gente faz? A gente define uma estratégia, manda um e-mail de phishing, o colaborador provavelmente vai clicar, se não estiver treinado, e a Focus pode ajudar vocês com campanha de treinamento, que rouba as credenciais. O que é que ele faz? Com as credenciais roubadas, ele está dentro do ambiente, ele começa a mapear a rede, identificar os dados valiosos, né? Aquilo que tem valor, dado de paciente, dado financeiro e etc. Ele identifica os backups. O que é que ele faz? Ele rouba esses dados antes de criptografar, para ele poder ter o dado que ele vai te chantagear. Se você não pagar, ele vai expor esses dados na internet. Ele copia os prontuários, documentos, dados financeiros. Depois ele criptografa esses dados simultaneamente. Criptografa os dados do teu ambiente de produção, dos servidores que estão funcionando, destrói os backups, ou criptografa os backups, e deixa um bilhete de resgate, né? E aí começa a extorsão, né? Ou você pague, ou você vai pagar, ou não recupera seus dados, e além de você não pagar, não recuperar seus dados, ainda vou publicar seus dados na internet, para mostrar que a sua instituição não tem um nível de segurança adequado, né? E aqui o tempo médio de permanência gira em torno de 5 dias, né, entre essa detecção e tudo mais, porque se você não tiver monitoramento, capacidade de detecção, você vai detectar, sabe quando? Quando o incidente se materializar. Aí o caos está institucionalizado, né? Aí você tem pouco a fazer. Então a realidade hoje ela é cruel, tá? 59% das empresas brasileiras pagam resgate. E é aquilo que a gente já falou anteriormente, 40% das que pagam acabam sendo, infelizmente, atacadas novamente. Pagar o resgate não garante que você vai recuperar a totalidade dos seus dados, que os dados roubados não serão vendidos, porque os dados já estão em posse deles, que você não será atacado de novo e que a vulnerabilidade foi corrigida, né? Então, aqui já tem algumas lições implícitas aqui que a gente precisa se preocupar em orquestrar e implementar para que vocês não sejam inseridos nessas estatísticas aqui que a gente avaliou através do ICS. Pode passar, por favor. Aí quando a gente fala de privacidade, né, do que a gente avaliou das instituições, a gente tem aqui um risco relativamente elevado porque a gente tem baixa maturidade em privacidade. A gente avaliou aqui que as instituições
estão com maturidade abaixo de 50% de privacidade. Por quê? Porque tem ausência de um responsável, que é o DPO, né? Isso aqui, pessoal, ausência de DPO definido, declarado, comunicado internamente na empresa, isso aqui já é uma infração automática LGPD, tá? Você não precisa sofrer ataque nenhum, não, tá? Se você for fiscalizado ou for denunciado para a NPD, se você tiver um incidente de privacidade, o fato de você não ter um DPO nomeado, né, institucionalizado para tratar as questões de privacidade e ser o interlocutor entre a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade supervisora no Brasil, e a tua instituição, isso aqui já é multa direta, tá? Risco de multa direta, principalmente se for reincidência, tá? Política de privacidade inexistente ou inadequada, lembra que a gente falou agora há pouco? Políticas, procedimentos, normas operacionais, são esses documentos que precisam ser aprovados, publicados e comunicados, são eles que definem a regra de como a instituição deve tratar seus dados pessoais. São nessas políticas de privacidade, por exemplo, que vão estar definido o nível de sensibilidade, classificação da informação, como elas devem e podem ser compartilhadas, o que não pode ser compartilhado, canal de comunicação para você tirar dúvida, tá certo? Ausência de controle sobre direitos dos titulares, né? Então, exemplo, né? O paciente solicita, quer exercer lá os seus direitos previstos em lei. Ele quer fazer uma correção de um dado, solicitar uma correção, uma retificação de dado, ele quer solicitar a exclusão do dado dele. Quais são os canais que ele pode utilizar? Todos vocês têm aqui, por exemplo, o mapeamento do ciclo de vida do dado pessoal dentro das instituições. Vocês têm um mapa de temporalidade, né, de dado pessoal, por quanto tempo aquele dado precisa ficar armazenado na estrutura de vocês e sob qual base legal? Porque dado pessoal que você tem dentro do seu ambiente, que já expirou o dado, o prazo, né, de manutenção dele no seu ambiente, a recomendação é que você expurgue. Porque dado que você não precisa mais por obrigação legal, ele só te traz prejuízo, porque se vazar você vai ser responsabilizado. Tá? Pode passar, por favor. A pergunta, né, que fica aqui, já estamos indo para o final aqui da minha parte, não é se você vai ser atacado, mas quando, né? Essa é a mensagem que eu queria deixar final aqui para vocês. E o que está em jogo, né? A segurança, em primeiro lugar, dos pacientes, a continuidade do atendimento, viabilidade financeira da instituição, reputação construída ao longo de anos, ela pode ser destruída em semanas, em horas, né? Dependendo da extensão e do impacto do ataque. E a liberdade pessoal dos gestores, né? Então, esses pontos é que levam a gente a pensar e trazer para vocês essa provocação, né? Eu sei que alguns devem ter se mexido um pouco na cadeira com algumas coisas que eu falei aqui, né? Mas é importante a gente olhar para dentro e olhar para esse webinar aqui, a iniciativa da CMB em parceria com a Focus, como uma oportunidade. Oportunidade de quê? Da gente corrigir o que a gente precisa corrigir a impacto zero, a custo zero, a ranhura reputacional zero, a perda financeira zero. Porque, graças a Deus, nenhum de vocês aqui, pelo menos que eu saiba, né, está ou esteve recentemente sob ataque. Então, enxerguem esse webinar, essa parceria CMB, muito bem posicionada junto com a Focus, como uma oportunidade de vocês olharem para os seus gaps e terem a oportunidade de tratá-los antes que isso se materialize no incidente, que pode se desdobrar em impactos muito maiores, tá? Então, eu vou voltar a palavra com os reis aqui, agradeço demais o tempo de vocês, espero que, se vocês tiverem alguma dúvida, podem compartilhar aqui nos formulários que foram disponibilizados, terei o maior prazer em responder a todos. Obrigado e parabéns aí, Luiz. Acho que foi bastante rico. Antes de passar para o finalmente, eu acho que eu abriria para perguntas, se o Mário tiver de acordo. Sim, Reis. A gente já tem algumas questões aqui e podemos começar a respondê-las, se você permitir aí. Sim, por favor. Então vamos lá. Luiz, muito obrigado aí pela tua reflexão, foi extremamente impactante, né? A gente realmente fica bastante impactado por estar gerando essa reflexão aos nossos hospitais. Muitos recebem como uma oportunidade de se prevenirem, né? Do que remediar, então a gente fica aí muito
muito feliz aí por estar tratando destas situações e dessas complexidades junto aos nossos hospitais, em tudo que você transmitiu para a gente aí de riscos. Mas antes das perguntas, eu vi que o Flaviano está com a mãozinha levantada aí. Obedece quem pode, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá Flaviano. certo. Mara, essa frase quem me ensinou foi minha ex-esposa, tá? Então, conheço a frase. Que boa. Não, só queria dar os parabéns. Uma apresentação que realmente nos chama, né, a todos sobre a responsabilidade e os riscos. Acho que isso é o ponto focal, né, e das possibilidades. Então, eu já queria, em primeiro, pedir se vocês autorizariam que a CMB disponibilize essa apresentação, porque aqui nós temos um público muito diverso, nós temos aqui administrador de hospital, nós temos eventualmente provedor, temos o pessoal que trabalha na gestão da informação, que tem que convencer o diretor do hospital depois, né, a investir em tecnologia. Então, é importante que a gente possa sensibilizar os hospitais. Aqui no hospital que eu trabalho, eu falo com o pessoal que a gente tem 3 linhas de investimento. Aquela que é legal, ou seja, aquilo que a lei manda eu fazer, aquilo que é necessário, que é o que eu preciso para poder executar o meu trabalho, ou seja, fazer uma cirurgia, eu preciso de instrumental, então tenho que investir em instrumental para ter cirurgia. E aquilo que é desejável, aquilo que eu gostaria, né? E toda essa parte de cibersegurança, que antes, para muitas empresas, ela era desejável, ela está se transformando em necessário, né? Para que a gente não caia em problema legal. Então, é super importante vocês compartilharem isso. E a segunda coisa, eu acho que não é bem uma pergunta, né, mas uma fala, né, de vocês sobre a importância do treinamento de todo mundo, porque esses ataques, né, eles não acontecem lá na ATI, eles acontecem em todo hospital, né? Eu vi um case de um hospital e foi uma secretária que abriu um arquivo e o pessoal chegou, né, na investigação, né, e chegou nisso. Bateu um arquivo em uma secretária do hospital, ou uma auxiliar administrativo, agora não lembro direito, que abriu um arquivo malicioso e numa simplicidade de um computador o negócio bloqueou tudo, né? Assim, falar só que acho que vocês falaram bastante, mas de repente falar assim sobre esse risco de orientar, sobre isso não, sobre a necessidade de orientar a todos sobre esse cuidado que tem que ter, né? Porque a gente põe as defesas, né? Mas ninguém ia atualizar antivírus se não tivesse uma atualização do malicioso também do outro lado, né? Luiz. Então, só complementando o que o Flaviano está falando, essa questão do treinamento ela é fundamental e é importante não só treinar as pessoas, mas como medir a eficácia desse treinamento, a eficácia dessa conscientização. Então, por isso que eu falei de programas de treinamento, onde você treina e depois você faz simulação de envios de e-mails de phishing, não para prejudicar o funcionário, o colaborador, é para verificar a maturidade e a eficácia do treinamento que foi dado. E algumas pessoas, eventualmente, podem cair, e aí a gente faz um trabalho de repescagem. E tem um outro ponto importante, a gente só falou de phishing aqui, mas tem um outro tipo de ataque que está bem comum recentemente, que é o ataque de vishing, né? Traduzindo aqui para quem não é da área técnica, é o ataque de engenharia social, né? Então a gente tem que preparar também nossos colaboradores para evitar, por exemplo, às vezes com um colega que às vezes é da concorrência, né? Tá ali tomando um café, porque você tem amizade, amigo de faculdade, o cara fala, pô, vou pegar o Mário aqui como exemplo, tá? Pô, Mário, como é que tá lá na tua instituição, a CMB? Pô, cara, lá na minha empresa eu sofri um ataque outro dia porque a gente não tinha uma proteção de firewall de aplicação, por exemplo. Como é que tá lá na CMB? Você tem firewall de aplicação lá? Aí o Mário começa a falar, né? Abrir o coração.
Não, lá, rapaz, também tá um problema. A gente não tem firewall de aplicação, a gente não tem nem firewall de borda. Lá é tudo aberto. O pessoal autentica com senha fraca. Pessoal, cuidado, porque informação é ouro. E às vezes você tá ali com um colega seu que aparentemente é um cara legal, às vezes não é ele, nem ele que vai desferir o ataque, mas ele coleta as informações e vende. Isso aqui, ó. Então, pessoal, tem que tomar cuidado, tá? Não só com a questão de clicar em e-mails suspeitos, etc., mas também com o que se fala. Então, nos treinamentos, a gente orienta o pessoal. Evite conversa dentro do elevador, em locais públicos, ficar falando da infraestrutura da sua empresa em qualquer lugar, às vezes até com familiar, por incrível que pareça. Então, era só esse complemento que eu queria fazer. Obrigado, viu, Fabiano, pela sua fala. Eu posso fazer um relato rápido também? Desculpa, tá tomando. Não, mas eu sou um usuário relativamente conhecedor, tá? Eu tive o celular furtado recentemente e eu caí num phishing. O cara, de alguma forma, o cara descobriu que eu estava com o meu WhatsApp web, é simples até descobrir, que eu estava com o meu WhatsApp web do celular que foi furtado, e aí o cara mandou uma mensagem: oi, muito bem estruturadinho, ó, já aqui somos da Apple, tal, trará, recebemos o informe do furto do seu aparelho celular, trará, e precisamos que você faça aqui o bloqueio do aparelho através do código inicial. O idiota aqui digitou o código na mensagem do phishing. Então, é assim, o cara do outro lado, ele tem muita maldade, né? E pega a gente justamente nas fragilidades. Então, não só Exato. mesmo um usuário que tem um relativo conhecimento dos riscos, de tudo isso, pode cair. Então, só isso. Verdade, muito boa a contribuição. Obrigado. E reforçando aí quanto à apresentação, sim, está disponível, já está com a CMB a apresentação, viu, Flaviano? Pode distribuir. Como eu havia comentado antes, o problema de segurança não é exclusividade de TI. O problema de segurança é do gestor, principalmente, até o usuário que tenha menos acesso, como bem explicou aí o Luiz, as questões de segurança devem estar permeando por toda a equipe, né? Então, não é exclusividade de segurança, e a apresentação já está disponibilizada. Maravilha. Vou passar aqui algumas questões rapidamente para a gente poder já direcionar o encerramento da nossa web e depois, Lu Reis, a gente reforçar aí os próximos passos do nosso projeto, o que a Focus está oferecendo nesta parceria com a CMB e de que forma que a gente pode evoluir nesse sentido, em especial para aqueles hospitais que já preencheram o questionário de cibersegurança, né? Santa Casa de São Carlos, Mário Camargo, como proceder quando um usuário já foi treinado e orientado diversas vezes e ainda continua caindo em phishing diariamente? Aí foi o Mário que perguntou? Foi. Mário, tudo bem? Obrigado por sua pergunta. Nesse caso, dependendo da quantidade de reincidências, não tem muito jeito, né? Eu acho que a gente treina mais uma vez e já deixa claro a regra do jogo, porque tem que ter medidas administrativas para a gente poder aplicar, né? Eu não sou a favor da penalização do usuário, mas eu acho que aí vai o apetite ao risco da empresa, né? Porque é muito difícil para a gente saber se a pessoa realmente continua caindo realmente por displicência, né, se foi treinada tantas vezes, ou até onde isso passa a ser intencional ou proposital, né? Mas eu acho que essa regra do jogo ela muda quando a gente estabelece critérios. Fala, pessoal, 3 vezes de reincidência vai passar por um intensivão de 2 meses fazendo treinamento e vai passar por uma prova. Cara, depois disso, porque isso tudo é custo, isso é gasto, isso é investimento que a instituição vai fazer. Passou por isso, continua caindo, vai tomar uma advertência. Enfim, veja bem, eu não estou aqui fomentando que as punições, acho que ninguém aprende debaixo de punição, mas eu acho que precisam se estabelecer limites, né? Porque senão você vai ficar nesse ciclo vicioso ad eterno, né? E até o dia que esse usuário que está caindo no phishing treinamento, cair no phishing real,
e comprometer a tua companhia. Então, esse cara que está displicente ou está fazendo de propósito, ainda nos treinamentos, olhe para ele como um fator de risco, tá? Um ator de risco dentro do teu ambiente. Por isso que ele tem que ser contido e, eventualmente, se necessário, ser advertido. Legal, Luiz. Até vale aqui o compartilhamento da experiência do Adailton, do hospital, se eu não me engano, em São Bernardo do Campo. Ele é coordenador de TI. E ele parabeniza a CMP pela iniciativa e comenta que é melhor realmente prevenir do que remediar. E que no hospital onde ele trabalha, fizeram um momento no ano passado chamado Dia D da Segurança da Informação, porque já ocorreu alguns ataques, principalmente de phishing, que acarretou em um certo dano de valor, um valor pequeno, mas ocorreu. Que eles estão fazendo campanhas de prevenção, treinamento sobre esse tipo de ataque, inclusive já receberam uma carta do correio fazendo cobrança fake. Portanto, olhar para o ataque de dentro é essencial, pois a principal brecha que se vê aqui é o homem do meio, ou seja, o colaborador que clica em certos e-mails, principalmente por ter acesso a e-mail pessoal. E que no hospital nenhum PC aceita conexão USB, pendrive ou HD externo. E o outro perigo é o ataque em rede Wi-Fi pública do hospital. Apesar de que lá no hospital deles, a rede Wi-Fi é separada da rede interna, mas acaba existindo um risco, principalmente se o ataque conseguir clonar a rede, né? A Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer, da Fabrícia, qual o tempo de guarda de um prontuário de paciente oncológico? Qual o prazo de armazenamento de exames laboratoriais e de imagens? Não sei mas se vocês têm essa informação, Luiz. Olha, se eu não tô equivocado, tá? O tempo mínimo de guarda para esse tipo de documento é de 5 anos, tá? Tá, E aí eu sugiro, né? Porque aí quando a gente fala de oncologia é algo um pouco mais sensível. Deveria se olhar aí com o pessoal do jurídico para entender realmente qual é a obrigação legal que se tem para perfeito, armazenar esses dados, tá? perfeito. E já para ir nos encaminhamentos finais, as perguntas que surgem é justamente nesse sentido, né? O Alexandre, da Fundação Zé Silveira, Fabrício, do Hospital Regional de Caridade Nossa Senhora Aparecida, e de novo o Mário, eles colocam as seguintes questões aqui, ó. Como temos acesso aos cursos de cibersegurança com descontos destinados às instituições filantrópicas? Tá. Poderia, por favor, disponibilizar o link da gravação? A gente já vai disponibilizar. E em relação ao monitoramento de logs, como indicaria este procedimento? Através de alguma ferramenta? E aí, Olha, Luiz, eu acho que a gente já pode seguir aí para os próximos encaminhamentos do nosso projeto, da nossa proposta de trabalho com os hospitais. Sim, sim. A não ser, você queria fazer alguma observação, Luiz? Ou podemos não, passar? pode passar, Reis. Legal. Então, se puder voltar à apresentação, só para a gente dizer aí o que a gente está oferecendo através do nosso convênio, né? Então, todos os hospitais que responderam o ICS, nós vamos enviar um material individual. Então, aguarde o nosso contato que nós vamos enviar um material individual, né? E poder mostrar para vocês através de uma breve reunião, o seu posicionamento em relação ao mapa, né? Nós disponibilizamos, pode passar mais um, por favor? Um pacote de serviço, aí antes de disponibilizar aí o manual, deixa eu dizer o serviço que nós já disponibilizamos. Pode passar mais um, por favor, depois a gente volta nesse. Então, o que a gente entendeu que os filantrópicos que não têm nenhum serviço, né, seria importante ter e de que forma que a gente poderia viabilizar a cobrança, né, desse serviço para eles. Então, fazer
um aprofundamento da avaliação da cibersegurança. Então, além do ICS, a gente ir no nosso framework e entender mais a fundo, num nível maior, né, como que está todo o status do hospital, né? Elaboração de um plano diretor de cibersegurança, tá? Então, a gente entregaria um plano diretor, a gente auxiliaria na execução das top 5 prioridades do plano. Então, nesse plano, as 5 prioridades, nós orientamos como conduzir a execução desse plano, né? Fazer webconferências todos os meses para tratar o tema de cibersegurança. Inclusive, a gente pode, nessas conversas, reforçar algum tipo de treinamento, né? E a gente liberar o acesso ao nosso Folks Academy, onde nós temos ações de cibersegurança, onde os profissionais aí do hospital podem estar estudando, podem estar se aprofundando, né? Então, esse seria o nosso plano básico para as instituições, com um desconto bastante interessante, né? E a cobrança seria R$ 3.500 mensais, tá? Pode passar mais um. Aí as instituições que têm outras necessidades, a gente pode estender essas ações, né? Sendo mais personalizado, mais específico, né? Tendo visitas mensais, mais webconferências e mais disponibilização do Folks Academy, tá? Então, a gente tem um desconto especial para quem vier através do CMB Protege, né? Mas aí já é uma proposta mais estruturada e de acordo com a instituição. Então, a gente faz junto esse estudo. Então, essas são as condições, vai estar nesse material, tá? Se puder voltar 2 slides, por favor. Aí, então, as questões de contratação, eu vou fazer com todos que responderam, a gente vai fazer a entrega do material, vamos reforçar aí essa questão da contratação. Os que não responderam, a gente pretende liberar novamente o acesso para responder o ICS. Quem quiser se ver no mapa nacional, né, e entender como que está a sua maturidade em cibersegurança, a gente tem a ideia de disponibilizar novamente. Acho que nós vamos fazer uma ação, Mário, se você estiver de acordo, juntamente com as federações, de liberar novamente o ICS. Então, o ICS 2025 já está consolidado, né, o mapa 2025, e nas próximas semanas, através das federações, a gente liberar o mapa 2026 da cibersegurança, tá? Então, a gente pode fazer isso. E esse QR Code leva para vocês o manual de boas práticas em cibersegurança. Sugiro que quem puder aí já baixar o seu manual, está aí o link para fazer esse movimento. Alguma coisa que faltou, Mário, que a gente poderia complementar? Você está no mudo, Mário. Tá perfeito, Reis. A gente já tem aí, então, combinado os próximos passos. A gente continua contando com o apoio de todas as federações para nos ajudar neste diálogo e nesse acesso dos hospitais aos formulários, ao manual e a todas as informações que a gente está gerando através do CMB Protege. E
e já baixei aqui o meu manual, então vamos poder continuar trabalhando. E a partir de agora, então, pessoal, a Fox está à disposição de vocês. A gente vai estar junto, acompanhando todos esses processos, todas essas evoluções. A gente está trabalhando aí para que a Fox esteja conosco no congresso nosso em agosto, quem sabe já colecionando os resultados extremamente satisfatórios e importantes nos nossos hospitais, e que a gente possa continuar aí apoiando vocês nesse processo de proteção e de segurança dos seus dados, das suas informações, de toda a rotina das nossas instituições face à complexidade que são os dados em saúde. Então, fico aí de novo, Reis, Luiz, o agradecimento a vocês, Carolina, que está sempre aí bem atenciosa aí com o nosso time, a todo o nosso time aí. Eu acho que vale a pena a gente anexar aí agora os links todos, tanto deste evento, como da apresentação, como do manual, e a gente soltar uma publicação aí do que foi esta manhã com a Fox e com vocês todos, e aí ao mesmo tempo a gente já compartilha tudo que a gente puder das informações para que a gente tenha os hospitais aí acompanhando toda a evolução do nosso projeto. Perfeito? Perfeito, perfeito. Maravilha. Flaviano, você quer encerrar? Pode ser, Mário. Só agradecer de novo aí a Fox e a todos que participaram do evento. A gente espera que tenha sido muito elucidativo. A gente estava acompanhando aqui o chat, então muitos comentários positivos. Eu acho que o objetivo da gente é esse, né? Poder distribuir conhecimento, poder ter a oportunidade aí de ofertar, né, esse know-how, e que possamos aí evoluir nas nossas entidades e ofertar mais segurança a todos. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima aí. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, bom dia a todos. Grande abraço. Obrigado. Até logo.